desse Pai que nos orienta, que nos cria e nos protege. Vocês vão entender daqui a pouco alguma das mensagens lindas que nos traz Isaac Newton e Paulo Apóstolo sobre a natureza de Deus. Mas ainda existe a Igreja Católica, que existem transformações da matéria, como dizia Aristóteles. Mas isso era importante para a Igreja, porque ela queria transformar o pão da hóstia no sangue de Cristo. Então, como transportar um elemento para o outro? É uma transmutação, uma mudança de qualidades daquela substância, daquela matéria. Mas Aristóteles dizia que na mistura poderia se produzir a transformação da matéria, no sentido de que a Igreja aproveitou essa ideia para levar adiante a sua proposta. Ela admitia a existência então do céu, onde estavam as estrelas, no mundo fixo, os planetas com órbitas circulares e perfeitas, e um mundo sublunar, onde existiria então todas as transformações possíveis, boas ou más, conforme aquela imagem dá. De repente a humanidade começa a entrar numa nova era. Parece que aí a espiritualidade diz: é chegado o momento de novas descobertas, de novas terras. Os navegantes portugueses, então, e espanhóis encostam na América e trazem para a Europa plantas completamente diferentes, animais completamente diferentes. Mas como? Na Europa se acreditava que o paraíso era composto de todos aqueles que já eram conhecidos, que Aristóteles tinha inclusive classificado. Os animais superiores, os animais inferiores. De repente encontra-se terras distantes e seres humanos, plantas, animais que não existia naquele paraíso que a Igreja Católica acreditava existir ali na Europa. Me ensina minha filha e meu genro, que são biólogos lá em Uberlândia, que na casa do José Alberto Barcelos, aqui em Rio Claro, tem mais espécies de formigas do que na Europa inteira. Que no mundo de hoje nós temos apenas 1% de todas as espécies que já viveram na Terra. É provável que nós temos ou tenhamos 600 milhões de espécies de seres vivos aqui na Terra. De homens, só uma espécie, o Homo sapiens. Darwin dizia que a preferência de Deus era pelos besouros, que existe muito mais espécies de besouro do que seres humanos. Mas esses 600 milhões de espécies que existem representam apenas 10% de toda a história da vida da Terra, que já preenche 1,5 bilhão de anos desde o aparecimento do primeiro vírus. Veja a grandiosidade desse planeta que nosso Senhor Jesus Cristo está dando andamento para nós. E esse jovem matemático, teólogo, médico, estudioso da matemática, faz uma nova proposição: que a Terra não é mais o centro do universo, é a Terra que gira em torno do Sol. Nicolau Copérnico então cria uma nova teoria para o entendimento do mundo à nossa volta. Ele publicou esse livro, De Revolutionibus Orbium Celestium, a revolução dos corpos celestes. Ele estava com 72 anos, quando no dia 23 de maio de 1543, o seu aluno de 22 anos, chamado Joaquim Roesus, que tinha insistido muito com o professor para publicar o livro, mas viu medo da Inquisição,
você dizer que era diferente do que a Igreja Católica estava dizendo. Nicolau Copérnico não tinha essa coragem. Foi o seu aluno de 22 anos que insistiu que ele publicasse o livro. No dia 23 ele tomou conhecimento do primeiro exemplar. Dia 24 ele morreu. Durou apenas um dia essa alegria de Nicolau Copérnico. Ele faz então uma nova interpretação real do heliocentrismo. Mas olha que coisa curiosa. Por que será que os planetas estão girando em torno do Sol? Eu não tinha a menor ideia. Que força seria esta que produz o movimento dos astros? Foi Deus. E eles continuam se movimentando, por quê? Porque eles seguem uma órbita circular. Então veja, Nicolau Copérnico fez essa grande proposta matemática, sem observação ou experimentação. O Sol é que está no centro e os planetas giram em volta. Por que eles estão girando? Porque eles seguem um círculo. Ele não experimentou e nem tinha coragem de dizer para a Inquisição: vocês estão errados, não segue órbita circular. Eu fiz um cálculo matemático. Ele não fez o cálculo matemático. Se perguntássemos a Nicolau Copérnico por que o Sol está no centro, ele respondeu assim: porque o melhor lugar para a gente pôr um lampião é no meio da sala, é para clarear tudo. Então foi por isso que ele achava que o Sol estava ali. Vocês sabem que ele foi contemporâneo de Martinho Lutero, fundador do protestantismo. Uma revolução na religião estava concomitantemente acontecendo. E Nicolau Copérnico, quando ouviu falar no livro do Martinho Lutero, quando ouviu falar na proposta de Copérnico, que era o Sol que estava no meio, sabe o que o Lutero disse? Esse maluco quer pôr o mundo de cabeça para baixo. Veja, um grande gênio da nossa história humana, mas não foi capaz de reconhecer o que estava acontecendo no mundo naquela época. Alguns anos depois, está aqui o trabalho extraordinário perspicaz de um dinamarquês, Tycho Brahe. Milionário, genioso, briguento, com 20 e poucos anos, ele entrou numa briga, num duelo, e arrancaram o nariz dele. Isso aqui é um nariz de uma placa de cobre com bronze ou qualquer coisa desse tipo. Quando ele tinha 14 anos, ele só queria ficar olhando para as estrelas do céu, ele não queria estudar. E seus pais matricularam no colégio interno, desses que não podem sair. Mesmo assim, ele pulava o muro de noite, escondido do seu tutor, e observava as estrelas e os astros e tomava nota. Esse é o segredo da ciência. Como espírita, anotar as informações, conferir as informações, como foi feito por Kardec e por Tycho Brahe. E uma certa ocasião, numa noite memorável, no dia 11 de novembro de 1592, à tardezinha, mais ou menos desse horário, depois das 5, ele observando o céu, percebeu uma explosão no céu. Estava nascendo uma nova estrela. E ele publicou um livreto sobre ela. Na Dinamarca, era perfeitamente possível publicar sem que as garras da Inquisição o pegassem. Essa estrela nova foi vista pelos chineses, está registrada nos livros da China e fotografada agora pelaquele microscópio da NASA, o Hubble. O que isso significava? Ora, Aristóteles e toda a Igreja Católica não dizia que o céu era fixo.
que depois da lua o mundo não mudava, e de repente esse maluco está dizendo que apareceu uma estrela nova, e que essa estrela se movimenta no céu. Ela permaneceu visível durante 2 meses, modificou então um dos pilares, um dos fundamentos que a doutrina católica admitia, que lá em cima, nas estrelas, aquelas substâncias eram feitas de uma substância divina e não se moviam e não se transformavam. Do jeito que Deus criou, assim ficou. Mas estava provado por um rapaz, o Tycho Brahe, quando viu essa estrela, ele teve a coragem de publicar o seu livreto. Nessa mesma ocasião, contemporâneo dele, está aqui um dos maiores gênios da história da humanidade, por sorte italiano, portanto ranheta, briguento e dono de uma opinião firme. Ele introduz o método experimental para a observação dos fenômenos e introduziu na observação o cálculo matemático. Isso é a verdadeira criação da ciência, Galileu Galilei. E ele admitia aquela doutrina heliocêntrica de Copérnico. Como eu posso provar que a Terra é que está girando em torno do Sol e não o contrário? Ele fez uma observação lindíssima. Ele observou com uma luneta que ele mesmo construiu as luas de Júpiter. Ele convidava os cardeais para olharem, e os cardeais diziam: mas isso que está aí foi o demônio que pôs, não é possível existir. Olha só, um deles morreu e um dos discípulos de Galileu perguntou: mestre, e agora no céu, será que esse cardeal acredita? Galileu respondeu: de passagem para o céu ele vai ver que eu estou certo. Está aqui então as luas de Júpiter, que hoje as nossas fotografias com os equipamentos modernos nos permitem ver muito de perto. Ora, essa lua dá a volta em torno de Júpiter, então uma hora ela está mais longe, outra hora ela está mais perto do Sol e da Terra. Fazendo esses cálculos matemáticos, é possível mostrar que a Terra uma hora se afasta, outra hora se aproxima do Sol, de Júpiter e da sua Lua. Questão de solução de problema de equações matemáticas. E Galileu estava cutucando onça com vara curta. Não estava dito nos livros de Aristóteles que o mundo acima da Lua era fixo e imutável? E de repente Galileu disse que existe um outro mundo, as luas de Júpiter que ele descreveu. A igreja não aceitava essa informação. Por quê? Porque estava mudando os livros de Aristóteles. Aristóteles não escreveu isso, então essas luas não existem, não consta dos livros de Aristóteles. Olha só, se a ciência não tem razão de brigar com a igreja da época, pelas informações constatadas experimentalmente pela observação direta que o telescópio, a luneta de Galileu permitia no nosso tempo. Então Galileu muda o mundo de Aristóteles, mas ele vai fazer uma outra mudança gigantesca. Ele mudou o mundo de Ptolomeu e mudou o mundo de Aristóteles. Por que ele fez a mudança do mundo de Aristóteles e de Ptolomeu? Porque ele provou matematicamente que é o Sol que está no centro e a Terra gira. Aristóteles dizia que quando eu jogo um objeto para cima, ele cai porque está fixo no éter que o atrai para a Terra.
Aristóteles dizia que cada matéria, cada corpo tinha a sua tendência. Qual é a tendência da água? É cair e correr em cima da terra. Qual é a tendência do fogo? A tendência do fogo é subir. Qual é a tendência do ar? É ficar entre a terra e o fogo. Por baixo está o ar que alimenta o fogo, que sobe depois. Então tudo obedece a uma tendência. Eu jogo uma pedra para cima porque ela cai. Ela é feita de terra e a tendência da terra é ficar embaixo. É uma opinião filosófica, mas sem comprovação experimental. E Aristóteles jogando uma pedra para cima e uma folha, quem é que cai primeiro? A folha ou o pedaço de pedra? Ou a pedra? Ele dizia, o mais pesado cai primeiro. E de repente, está aqui uma experimentação de Galileu. Olha o tamanho desta bola e esta outra, e com um experimento adequado, Galileu provou que as duas caem exatamente ao mesmo tempo. Até hoje a gente fica pensando, mas como? Se eu deixar cair este lenço e este copo, cadê o presidente? Posso experimentar? Quem vai cair primeiro? Ó, vamos rever aí as leis da física para vocês entenderem. Então estava criado uma nova ciência que Aristóteles tinha produzido com um texto e Galileu estava mudando. Foi condenado. Andou tomando aquele supapo no olho que o Roberto Jefferson, vocês viram aí, o Galileu andou levando uns, mas de propósito foi mandado ele ficar lá na sua casa, faça as suas experimentações e vai ficar sem ler esses livros que você anda lendo. Foi por isso que ele andou apanhando e ficou lá isolado até o final da sua vida. Essa condenação, na verdade, injusta, foi depois, agora, recentemente, pedido perdão pelo Papa o João Paulo. Se é que se tem que pedir perdão por uma situação dessa. Está aqui um outro contemporâneo, conviveu ali com Galileu, trocavam cartas e acompanhou as experiências lá na Dinamarca do Tycho Brahe, herdou as cardenetas de anotações dele e está aqui um dos maiores matemáticos daquela época, estudou daquelas anotações das órbitas dos planetas e fez essa grande revelação. A órbita dos planetas é elíptica. E publicou um livro com o nome Sonho. O que é isso? Sonho. Por que ele pôs esse título? Vocês teriam coragem de publicar um livro espírita nesta época? Estavam fritos. Então ele publicou uma espécie de romance. Por que ele precisou fazer isso? Porque ele estava mudando uma das proposições das órbitas circulares que a igreja admitia. Falar que as órbitas são elípticas. Principalmente ele, que não tinha uma boa fama por causa da sua mãe. A mãe dele era tida como feiticeira. Ela conversava com os espíritos. Era médium, chegou a ser julgada pela Inquisição. Escapou, sabe lá por que razão, de uma condenação. Ele era meio desajeitado porque sofreu de varíola, tinha deformações nas mãos, enxergava muito mal, mas um gênio que conseguiu calcular e revelar para nós a ideia definitiva das formulações matemáticas que comprovam que a órbita é elíptica. Contemporâneo de Galileu, trocou cartas com Galileu e para o próprio Galileu as órbitas eram circulares. Olha só, com todo o estudo e experiência que Galileu fez, Galileu não teve coragem de assumir, mas aí também é demais, não é? Ele já tinha mudado muita coisa para aceitar mais essa, de que as órbitas
e de repente um grande salto da ciência. Aqui sim, neste momento com Isaac Newton, nós podemos dizer, aqui com este homem nasceu a ciência dos dias de hoje. Um grande experimentador, um grande observador, um gênio da matemática, que aos 23 anos de idade, muito próximo àquilo que Einstein fez aos 25, ele estabeleceu princípios fundamentais que esclarecem a grande parte dos fenômenos que o mundo material que nós vivemos nos permite identificar. Por exemplo, a natureza da luz. Essa imagem é muito clara para vocês verem. A luz branca se decompondo nos seus vários elementos, nas tonalidades das cores que o prisma revela. A cor, então, é uma observação de uma destas ondulações que a gente percebe no espectro luminoso. Na mesma época de Newton, nós tivemos um dos gênios da literatura humana, que foi Goethe, escritor de O Fausto. O maior escritor de língua alemã era um dos estudiosos da ótica, da luz. E Goethe dizia que a luz, as cores, ocorrem por uma percepção no cérebro e não uma fragmentação, uma decomposição da luz branca, como dizia Newton. Olha que capacidade genial de uma proposição desta, tanto por parte de Newton quanto de Goethe. Ele estabeleceu então a ideia, segundo Newton, que a luz seria feita de partículas. E nós estamos mergulhados dentro do pensamento de Deus. Nós só podemos então imaginar Deus através dessa percepção maravilhosa feita por Newton, que é uma reprodução das mesmas palavras ditas por Paulo Apóstolo. Com as ideias, as leis fundamentais da mecânica e do movimento, Newton nos conseguiu explicar o movimento dos astros nas suas órbitas elípticas, o vai e vem das marés, quando o Papa Urbano VIII questionou Galileu por que existem as marés. Galileu dizia que é por causa da órbita da Terra. Kepler dizia que era por força magnética. E Newton fez a grande revelação, a força da gravidade. E perguntado ao Papa, por que existe o vai e vem das marés? Ele respondeu de uma maneira muito simplória. Afinal, ele tinha sido retratado como Simplício do livro de Galileu. As marés, o vai e vem dos mares, são assim porque Deus quer que seja assim. É mais simples essa a resposta. Estava explicado com a força da gravidade a queda dos corpos, que tinha sido apresentada por Aristóteles como efeito da ação das tendências e da presença do éter. Todo o mundo mecânico, o mundo do movimento, o mundo que nós, dentro da nossa realidade, circulamos, estava explicado por Newton. O leigo pode então questionar, qual foi a importância do Newton? Ele publicou o maior livro de ciência escrito até hoje, revelando essas leis do movimento, capaz de produzir então uma nova interpretação de tudo que você fizer. Um navio, um avião, uma casa, um automóvel, nós temos que ir conferir se obedecem essas leis criadas por Newton, porque eles estabelecem as leis do movimento. Daí essa importância que a gente precisa ensinar para o leigo desse trabalho
ele estabeleceu uma série de leis da anatomia que depois de alguns séculos se percebeu que Galeno nunca tinha dissecado um cadáver humano. Todas as propostas dele foram feitas porque ele dissecava porcos, macaco, coelho, e de repente um outro jovenzinho, olha a precocidade desses gênios, André Vesalius. Ele, com 20 anos de idade, era médico, saiu de Bruxelas e foi para Paris, onde na universidade ele dissecava cadáveres com uma dificuldade enorme. Ele subornava o coveiro para comprar fragmentos do corpo humano que ele podia dissecar, e junto com seus alunos ele corria para os campos ou para as florestas vizinhas a Paris para resgatar corpos de ladrões ou bandidos que tinham sido enterrados fora do cemitério tradicional. Disputava ali com o cachorro do mato, que uma vez chegou a morder a sua mão, levava para casa, brigava com a mulher dele, porque um cadáver desse 8 dias depois não há quem suporte o cheiro. Mesmo assim, as suas aulas na universidade eram extremamente concorridas e ele revolucionou a anatomia humana, esclarecendo a estrutura do corpo humano, que na época já começou a se entender como uma máquina. Por isso ele pôs esse nome, a fábrica do corpo humano. Começa-se então a criar uma série de máquinas, o relógio de molas, ou aqueles carrinhos que as crianças brincam no parquinho, que a água circula, eleva o cavalinho, desce o cavalinho, aquilo encantava o povo daquela época, o carrossel. Hoje as nossas crianças estão encantadas com o celular, com videogame, com televisão, com laptop. No futuro vocês vão ver que teremos outras coisas mais deslumbrantes. Mas aqui, nessa época, contemporâneo de Galileu, amedrontado com o que a Inquisição fez, foge então, se refugia na Holanda e começa a fazer o maior trabalho de filosofia da ciência. Veja, nós falamos dos filósofos, Aristóteles, nós falamos dos grandes iniciadores da ciência, Galileu, Newton, Kepler, etc. Mas vamos estudar o que é a ciência, como deve ser o estudo científico dos fenômenos. Isso se chama filosofia da ciência. Isso aqui então o nosso filósofo que estabelece fundamentos para a gente dizer isto é ciência. René Descartes, ele estabeleceu princípios, racionalismo. Todo fenômeno precisa passar pelo crivo da razão para ser compreendido. Toda explicação precisa ser racional. Vamos tentar evitar aquela briga com a igreja. Vamos separar o corpo por um lado, a alma para o outro. O corpo faz parte do mundo físico e a alma faz parte do mundo mental. Então René Descartes criou esse grande princípio doutrinário, o dualismo. Uma coisa é material, outra coisa é espiritual. Deixe os teólogos e a religião estudar os princípios da fé. Aí nós podemos estudar o corpo humano como sendo uma máquina, e a máquina pode ser estudada pelas suas partes. Como que eu sei que funciona um moinho? Lá na Holanda tinha os moinhos que aquela pá rodava para moer o trigo. Eu posso desmontar o moinho e aí eu sei como ele funciona. A ideia do reducionismo. A
Aristóteles não dizia que a gente nasce como uma folha em branco, a tábua rasa? Nós temos que perceber para poder aprender. René Descartes dizia que não. Alguma das minhas ideias eu já nasço com ela. Algumas das minhas interpretações podem ser verdadeiras, outras podem ser falsas. Mas tem uma que é absolutamente verdadeira, essa eu não posso negar nunca. O que é? Meu pensamento. Eu estou pensando. Se eu penso, eu existo. Então ele disse essa frase espetacular. Eu penso, então eu existo. Criou-se então princípios doutrinários para se identificar o método científico. O reducionismo, o dualismo, o racionalismo para interpretar o fenômeno, a experimentação e assim por diante. Mas, muito próximo a esta ideia, René Descartes vai mais além. Ele assistia a aulas de anatomia na Holanda, com o professor Trupp. Há um retrato enorme feito pelo Rembrandt que retrata aulas de anatomia do Dr. Trupp. Conhecido. Se eu mostrasse essa tela, vocês veriam. Esse médico, nesta época, no Congresso de Medicina de Cirurgiões da Europa, ele disse para uma plateia de 500 médicos. Era o cirurgião mais famoso da época. Médico da Rainha da Holanda e da Companhia das Índias da Holanda, que chegou a invadir o Brasil, que vocês sabem. Dr. Trupp, diante dessa plateia de médicos, disse assim: eu sou a reencarnação de André Vesalius. É muita coragem de um homem nessa época dizer isso. A consequência, foi destituído de todos os cargos pelo governo da Holanda. Aqui está uma proposição de René Descartes. A pineal é a sede da alma. As dores que nós somos atingidos, por exemplo, aqui no pé, quando você pisa numa coisa quente, percorre os nervos até atingir o nosso cérebro. E aí existem os espíritos animais, a chamada teoria dos espíritos animais. É a única teoria capaz de explicar a complexidade do cérebro e dos nervos para justificar as percepções, as sensações de dor, de frio e a resposta reflexa que qualquer um animal pode provocar. André Luiz fala nessa teoria dos espíritos animais no livro Evolução em 2 Mundos. Próximo a René Descartes, na Inglaterra, um dos membros do parlamento, cobrador de impostos no parlamento inglês, Francis Bacon, foi também condenado pela população como andou apontando alguma com os dinheiros do tesouro inglês. Independente disso, ele fez de uma maneira relativamente simples uma revolução ao conhecimento científico. Ele propunha o empirismo, observar e experimentar. Ele propunha que é preciso conhecer, saber é poder. Ele escreveu um livro chamado Novum Organum. Por quê? Porque Aristóteles tinha escrito esse livro, Organismo, e ele escreveu uma nova interpretação para o mundo através da experimentação. Enquanto René Descartes usava o raciocínio para deduzir, Francis Bacon usava a experiência para induzir do particular para o geral. Pedro é homem e depois de alguns anos ele faleceu. João é homem, depois de alguns anos ele faleceu. Assim também com Marcelo e tal.
especial para o geral, ao passo que René Descartes participava do geral para o particular. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, então Sócrates também é mortal. Era assim que eles produziam ciência, de um lado para o outro ou vice-versa. Nesta época também tivemos, veja que coincidência de espíritos que nascem mais ou menos na mesma ocasião para produzir mudanças. Giordano Bruno estabeleceu um princípio da substância única. Dentro da doutrina espírita é o fluido cósmico universal de onde deriva tudo que existe no universo. Foi condenado pela Inquisição e levado à fogueira exatamente por essas ideias que revolucionavam o conhecimento da época, retida pela Igreja com mão forte, com receio de que a sua verdade pudesse ser comprometida por essas informações novas. Na Inglaterra, um médico experimentador, usando então o método experimental, fez pela primeira vez observação de animais vivos. Também brigava com a esposa e com a filha, porque já imaginou cortar o tórax de um cachorro, a gritaria que fica, para ver o coração funcionando. E mostrou que o coração é uma máquina. O coração bate e circula o sangue. Então não precisa de pneuma vital. Não precisa daquela substância imaterial de Galeno. Estava destruído o princípio vitalista de Galeno. Mais adiante nós tivemos mais uma revolução científica. Charles Darwin. Já havia caído por terra a ideia de que o nosso planeta era o centro do universo. A Terra não era mais o centro do universo. E Darwin começa a mostrar que o homem também deixa de ser a figura principal do nosso planeta como o ser superior acima das outras criaturas. Nós descendemos de um processo de transformação evolutiva. Mas afinal, a segunda pergunta: quem somos? Qual é a natureza da nossa mente? Já estamos compreendendo a natureza dos fenômenos em torno de nós, dos movimentos, dos astros, da queda dos corpos, mas e dentro de nós? Como responder a esta indagação? Vamos voltar de novo na filosofia. Sócrates, o homem é a sua alma. Já estamos introduzindo um novo elemento no conhecimento da nossa natureza. Não é mais uma observação do universo, dos astros ou dos fenômenos físicos que acontecem em torno de nós. Vamos passar a observar pelo lado de dentro. O discípulo mais importante de Sócrates, Platão. O conhecimento é inato. Nascemos já sabendo. Nós trazemos esse conhecimento de um outro mundo que não é o mundo físico onde nós estamos. É o mundo espiritual da doutrina espírita. Existe o mundo visível e o mundo das ideias. É muito fácil ver isso no mito da caverna. Qualquer um de nós, assentado na porta da caverna, uma fogueira por trás, as nossas sombras vão aparecer projetadas lá adiante. Estamos vivendo no mundo da sombra e o mundo real se passa atrás de nós. Assim é a nossa vida física na Terra. Uma vida transitória, porque a vida verdadeira a encontraremos no outro plano, na espiritualidade, onde vamos circular com os seres que nos antecederam. O mundo inteiro, o universo todo, é realmente preenchido por uma substância etérea, a chamada quinta essência
fluido pode ser manipulado, utilizado através da nossa vontade, da vontade do paciente que nos procura, manipulando o fluido magnético, nós podemos produzir a cura, a interpretação, o conhecimento, conhecer outro ambiente, conhecer o futuro, olhar dentro das pessoas, identificar as suas doenças. Todas essas experiências foram feitas por discípulos de Mesmer, por seguir o Abade Faria, Augusto Liebot, entre outros, que a história está aí de novo resgatando. A editora La Chatre está publicando um calhamaço desse tamanho que vale a pena ler sobre as memórias de Mesmer. Viveu na época da Revolução Francesa, amigo da Maria Antonieta e do rei Luís XVI, que foram guilhotinados nessa ocasião. Foi condenado pela Sociedade Médica de Paris, tido como charlatão, foi obrigado a fugir da cidade e introduz princípios fundamentais que Allan Kardec reproduz textualmente mais de 10 ou 15 vezes, exatamente como escrevia Mesmer sobre o fluido magnético. Kardec escrevia sobre fluido cósmico universal, praticamente com a mesma expressão. Está então havendo uma retomada dos princípios de Mesmer a Kardec. Escrevi esse livro, A Ciência da Alma, de Mesmer a Kardec, alinhavando esses cientistas que estou apontando para vocês, os chamados cientistas da mente. Entre eles, o criador da neurologia francesa, Jean-Martin Charcot, estudou a mente através das manifestações da histeria, tida pelo seu discípulo, Pierre Janet, como uma cisão da personalidade. É como se fosse uma pessoa dentro da outra, se manifestando com outro comportamento. E é exatamente assim que a doutrina espírita diz. Nós todos aqui presentes somos todos múltiplas personalidades que já vivemos inúmeras vidas. Nenhum de nós pode dizer quem é. Nós podemos dizer quem estou sendo no momento, porque desconhecemos o contexto de todas as outras experiências que já participamos. Mesmo assim, os grandes personagens da medicina, da psiquiatria, da neurologia estão penetrando cada vez mais profundamente dentro da estrutura da mente humana. Freud faz a grande revelação. Eu não gosto de dizer que Freud descobriu o inconsciente, porque não é verdade. Leibniz, matemático contemporâneo de Newton, foi o primeiro a usar a expressão inconsciente no sentido que nós damos hoje. E os filósofos, inclusive Sócrates, lidavam com a associação de ideias e com o trabalho do inconsciente, como Freud. Mas ele constrói o edifício de uma doutrina, a psicanálise, onde nós compreendemos a construção do aparelho psíquico que está inserido dentro de nós, o id, o ego e o superego. Esse é o grande mérito de Freud. E aqui um dos seus maiores discípulos, que depois rompe com Freud, o Jung. Ele viveu experiências extraordinárias de mediunidade. Via e dialogava com seu espírito protetor dentro da sua casa. Tinha sessões espíritas com médiuns dentro da sua casa. Não foi capaz de se declarar, apesar de toda a transcendência da obra de Jung, não teve coragem de declarar o apoio às ideias espíritas, que na época era perfeitamente possível. Olha, ele faleceu
informações que no plano espiritual Freud e Jung estão se candidatando a uma nova encarnação para estudar a reencarnação dentro do ambiente da ciência, porque os dois falharam. Por que levar o estudo do nosso passado, da nossa história, dos nossos traumas até a infância? Por que não ultrapassar a fronteira da outra vida que antecedeu a essa? Estão aí empenhados em produzir esse estudo que nós, naturalmente espíritas, já temos pratos de mão cheia para saborear aí com o que a doutrina nos fornece. Um outro grande experimentador das ciências da mente foi Pavlov. Ao estudar os reflexos condicionados, nossa vida mental funciona à custa de condicionamentos. Se vocês não estiverem condicionados a frequentar o ambiente da sessão mediúnica, o processo de transmissão do fenômeno não ocorre com a precisão adequada. O fenômeno mediúnico implica num processo de condicionamento formidável. Basta lerem esse texto no Mecanismo da Mediunidade de André Luiz. A pineal, a sugestão, a sintonia e o condicionamento dos reflexos condicionados. As 4 vertentes fundamentais do fenômeno mediúnico: pineal, sugestão, sintonia e condicionamento. Só esse conjunto poderá produzir a fenomenologia mediúnica. Apesar dessa riqueza de informações da alma, da mente, do inconsciente, de fatos da reencarnação que agora até os livros médicos já publicam, a neurologia de hoje, de ponta, a mais avançada que já se supunha ter, com o equipamento de investigação que os aparelhos médicos hoje permitem, a neurociência ainda é materialista. Acha que todos os fenômenos da mente decorrem da física do cérebro. E está aqui o Antônio Damasio. Ele é